Blockchain, pública, privada e híbrida. Entenda as diferenças entre elas. Com a invenção do Bitcoin, Satoshi Nakamoto aplicou outro conceito revolucionário, a tecnologia blockchain. Embora não tenha recebido um nome pelo seu criador, ela passou a ter tanto destaque quanto o Bitcoin. Afinal, o primeiro grande feito da blockchain foi auxiliar ao resolver um dos maiores problemas ao desenvolvimento da computação descentralizada. A tecnologia blockchain é alvo de vários estudos e programas de empresa. Todos buscam aproveitar as vantagens e inovações trazidas por ela. E nesses últimos 12 anos, avanços foram feitos por meio de novas redes e tipos diferentes. Atualmente existem 3 tipos de blockchain mais utilizadas no mercado: blockchain pública, blockchain privada, blockchain híbrida. Cada rede possui suas diferenças, vantagens, benefícios e riscos, e é importante conhecer todos eles, visto que a blockchain costuma ser vendida como uma bala de prata para diversos problemas. No entanto, ela é como toda tecnologia, possui seus grandes benefícios e também grandes limitações. Neste contexto, vamos conferir como elas são e como cada uma funciona. Blockchain pública, não permissionada. A blockchain pública é, por muitas pessoas, a blockchain por excelência. O Bitcoin, que foi a primeira blockchain efetivamente funcional a ser lançada, é um exemplo de blockchain pública. Nela não existe qualquer limitação de entrada. A participação na rede é aberta a toda e qualquer pessoa que deseja participar. Geralmente, as poucas limitações que existem são de natureza técnica. Por exemplo, operar uma blockchain exige um computador em um bom estado e com muito espaço de armazenamento. A blockchain do Bitcoin, por exemplo, possui quase 400 GB de tamanho. Entretanto, uma vez que a pessoa atenda a requisitos, ela não precisa de nenhuma autorização, senha ou outras limitações. Além disso, as blockchain públicas, embora possuem este nome, têm um maior grau de privacidade. Qualquer pessoa pode verificar e auditar as transações executadas na rede em tempo real. Contudo, nenhum dado pessoal ou nome dos envolvidos é mencionado na rede, pois os autores dessa transação não são identificados. Por fim, as pessoas que executam nós de blockchains privadas também possuem anonimato. Esses nós costumam ser espalhados ao redor do mundo, o que gera mais descentralização e segurança para a rede. Afinal, não existe um único indivíduo ou empresa que controle. Devido a essa descentralização, as blockchain públicas dispensam o fator confiança, seja em governos, empresas ou outras autoridades. Por isso, elas sempre terão uma criptomoeda atrelada a elas, a qual funcionará como um incentivo econômico para que a rede tenha um comportamento honesto. Alguns exemplos de blockchain são Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero e Cash. Blockchain privada, permissionada. O conceito de blockchain privada foi desenvolvido pelo meio empresarial. As empresas começaram a enxergar o potencial da tecnologia blockchain, mas viram falhas ou desconfiança no modelo descentralizado. Além disso, a transparência e a descentralização das blockchains públicas não é atrativa para todos os setores. Imagine, por exemplo, um setor bancário. O uso de uma blockchain pública e 100% auditável por qualquer pessoa poderia deixar vários dados expostos de forma livre. Com isso, a empresa não teria como proteger dados sensíveis de sua operação ou obedecer regras de compliance, entre outras dificuldades.
Por isso, as empresas resolveram criar suas próprias redes blockchain. Essas são geridas com regras privadas e possuem acesso restrito, geralmente liberado por alguma senha ou mecanismo ou governo. Ele geralmente não possui criptomoedas atreladas a elas. Eles possuem vinculação de nome e identidade, sendo possível saber quem fez o que. No entanto, os que trabalham na empresa que coordena a rede podem ver e auditar o processo. Regras de uso, responsabilidades e possíveis punições de uso são definidos de forma centralizada. Blockchain privada geralmente são utilizadas no controle de processos e produtos internos ou para vendas externas. O grande frigorífico pode utilizar blockchain ou cargas podem rastrear um determinado produto e conferir sua autenticidade desde a origem e por aí vai. Como nas públicas, as blockchain privadas possuem registros únicos e imutáveis. Desta forma, a falsificação ou manipulação dos dados da plataforma é praticamente impossível. As empresas garantem que o processo serão bem documentados e executados, enquanto o cliente tem a garantia da procedência do produto ou serviço recebido. Alguns exemplos de blockchain privadas são Hyperledger, TradeLens e Corda. Blockchain híbrida. Por fim, temos a blockchain híbrida, que, como o próprio nome diz, é uma mistura dos tipos anteriores. Essas redes possuem características presentes tanto na blockchain pública quanto na privada. Como exemplo, elas mesclam modelos de privacidade parcial e até mesmo utilizam tokens próprios, semelhante às criptomoedas. Assim, as blockchains híbridas podem deixar alguns dados abertos e transparentes, porém esses acessos ficariam restritos apenas a quem tivesse permissão de operá-los. Dessa forma, seria necessária uma autorização de acesso fornecido pela empresa ou consórcio que faz a gestão da ferramenta. Outra questão é que essas redes poderiam utilizar tokens, ao contrário das blockchain privadas. Estes tokens seriam utilizados para cumprir algumas funções específicas na rede, como autenticar documentos, transferir valores, etc. Todo o processo de permissão, uso e controle dos tokens ficaria a cargo dos emissores, o que difere das criptomoedas descentralizadas. Eis alguns exemplos de blockchain híbrida. Rede pública ou privada? Qual a melhor? Esta pergunta é inevitável, afinal, qual é o melhor tipo de blockchain que existe? E as blockchain híbridas também seriam uma opção viável? A resposta é: depende de como ela será utilizada. As blockchain públicas são abertas para qualquer pessoa que deseje utilizar ou fiscalizar a rede. Ninguém é obrigado a revelar sua identidade, porém elas contam com uma ampla transparência. Além disso, sua descentralização fornece uma camada a mais de segurança. Por isso, elas são ideais para aplicações que requerem anonimato e não podem depender de terceiros de confiança. Por outro lado, estas redes possuem uma grande dificuldade de escala, ou seja, não consegue suportar um número grande de transações. Neste sentido, as blockchain privadas possuem a vantagem, pois conseguem ter mais capacidade. Independente do tipo de blockchain, a tecnologia possui um grande potencial de crescimento. A consultoria Gartner estima que a blockchain possa crescer até 17 trilhões em valor para os negócios até 2030. Portanto, ainda que apenas parte desse valor seja criado, a blockchain promete revolucionar e enriquecer muitos setores.